pessoal, bem-vindos ao meu canal. Já faz uma semana que começaram as aulas e eu hoje tive a minha segunda aula de Biologia. Nesta aula de Biologia, a professora de Biologia queria saber que tipo de alunos é que nós éramos. Mas como assim tipos de alunos? Para dar uma aula, ela gostava de saber se nós tínhamos uma maior atenção para os visuais ou se aprendíamos melhor pela audição ou se tínhamos que fazer aulas práticas para aprender. E eu hoje vou-vos mostrar o que é que eu fiz na minha aula. Como podem ter visto na thumbnail, ou se não viram vou dizer agora, de acordo com o VARC, que tipo de alunos é que nós somos. Mas o que é o VARC? VARC significa Visuals, Oral, Read, Write, Kinesthetic, ou seja, visual, audição, ler, escrever e sinestésico. Sinestésico tem a ver com a cinética, movimento. Isto é um questionário, o questionário VARC, e vocês vão ter que responder a várias perguntas que eles fazem. Podem escolher mais que uma opção, até faz com que o teste seja more accurate. Vão receber uma pontuação e no fim tem a sua preferência de aprendizagem é. Tem multimodal, áudio, auricular, visual, leitura escrita e cinética. A multimodal é quando nós temos a mesma pontuação para cada tipo de aprendizagem. Ou seja, nós aprendemos com tudo junto, assim, tudo misturado. A auricular é audição, quando nós nós ouvimos alguém a falar sobre ou entre discussões. Podcast. Visual é através de imagens, gráficos, desenhos. Sinestésica é fazer trabalhos, exercícios, estar sempre a fazer qualquer coisa. Por exemplo, nós podemos estar a estudar e podemos estar a andar pela casa e assim nós conseguimos aprender. É uma coisa estranha. E leitura escrita é lendo os livros e fazendo muitos resumos. Eu fiz o teste e visual tenho 1, auricular 7, leitura escrita 4 e sinestésica 5. Ou seja, a minha preferência de aprendizagem é auricular. Vai-vos aparecer em baixo uma ligação, por exemplo, no meu caso apareceu auricular com a ligação. Cliquem aí e aí tem maneiras de modos de aprendizagem, por exemplo, melhorar o vosso estudo de acordo com esse modo. No meu caso, para adquirir informação, assistir atentamente às aulas, participar em debates, discutir assuntos com os professores, enquanto estamos a estudar, explicar a matéria ao outro, usar um gravador enquanto estudamos e imaginem, vocês gravam-se a dizer a matéria e podem sair e ouvir e isso fica-vos na cabeça e depois conseguem memorizar mais facilmente. Outra maneira é associarem essas coisas que vocês aprenderam a histórias ou a piadas, porque vocês ao lembrarem-se dessas piadas vão se lembrar da matéria, então é muito mais fácil. Se baixarem um bocadinho mais a página tem algo que se chama de SWOT. SWOT que é estudar sem lágrimas, que tem dicas para o estudo e como não estudar. No meu caso, eu não posso só escrever, porque isso é fraco, porque eu aprendo a ouvir. Ou seja, eu posso escrever, mas depois eu preciso falar com alguém sobre essa matéria para conseguir consolidar a matéria. Por exemplo, uma coisa que imaginem que vocês são multimodais. Vocês podem usar a sinestésica e a auricular juntas. Por exemplo, podem falar sozinhos e estarem a andar pela casa e a falar a matéria. Podem fazer até vídeos do YouTube sobre a matéria e não só vos ajuda como ajuda outras pessoas que estejam a ver. O segundo link é em inglês, portanto, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade a traduzir e a ler, vão ter um bocadinho de dificuldade neste teste. Eles usam um inglês simples, portanto, este segundo link é mais aprofundado. Chama-se Index of Learning Styles e, como o nome indica, é um índice de estilos de aprendizagem.
e é um questionário também, é um bocadinho maior, acho que tem 4 páginas, mas não é nada de especial. Aqui só têm 2 opções, só podem escolher uma. A escala vai de 1 a 11. Se temos entre 1 a 3 é porque é equilibrado. 5 a 7 é porque temos uma maior preferência numa dos 2 polos. E se for de 9 a 11 é porque temos mesmo muita preferência naquele polo e é-nos difícil se o nosso professor, imaginem, se o nosso professor ensinar um bocadinho na maneira do polo oposto, nós temos muita dificuldade em aprender. E neste questionário vai-vos aparecer um gráfico e baseia-se em 4 aspectos. Ou seja, o primeiro é se vocês são ativos ou refletivos, se pensam muito sobre o assunto ou são mais de agir antes de pensar. Se são intuitivos ou são sensitivos. A seguir é verbal ou visual, sequenciais ou globais. Primeiro, se são ativos, se lá está, se vocês aprendem a fazer muitos exercícios, se aprendem a fazer aulas práticas, ou refletivos, se vocês têm que estar ali a pensar como é que eu vou fazer as coisas, por exemplo, a fazer um trabalho. Por exemplo, eu sou mais refletiva, eu penso primeiro no que é que vou fazer e começo desde o início a fazer as coisas. As pessoas mais ativas começam logo a fazer, têm uma ideia ali, outra ideia ali e vão juntando assim as coisas. Intuitivo ou sensitivo? Uma pessoa que seja sensitiva é uma pessoa que tem que relacionar o que aprende a coisas práticas, a coisas reais. Não gosta de aprender coisas abstratas. Imaginem matemática abstrata, aquilo é horrível, porque eu sou mais sensitiva. Se eu quero aprender alguma coisa, tem que ser prático, eu preciso de utilizar aquilo na vida real. Por exemplo, dos meus testes de biologia, o grupo onde eu tenho maior pontuação são os grupos laboratoriais. Porquê? Porque são os mais práticos. Os intuitivos são mais criativos, nas maneiras de resolver. Eles querem resolver o mesmo problema de várias maneiras. Os sensitivos não. São assim muito metódicos. Tem que ser tudo, sim, passinho a passinho. Tem que ser tudo da mesma maneira. Sempre rotina, rotina, rotina. Enquanto que os intuitivos não. Eu acho que verbal e visual é um bocadinho... já diz o que é. Visual, uma pessoa que tem memória visual, uma pessoa que vê, que se lembra das coisas por imagens. E verbal, uma pessoa que tem que falar, tem que expor, tem que discutir para depois lembrar-se. Por último, temos o sequencial e global. Ora, sequencial é uma pessoa que tem que aprender as coisas assim. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Uma pessoa global é uma pessoa que primeiro imagina o todo e depois é que pensa nos detalhes. No meu caso, eu sou muito sequencial. Por exemplo, nos meus trabalhos de matemática, eu tenho que ir passinho a passinho a passinho. Enquanto que existem outras pessoas que começam logo, vou começar aqui e depois faço uma conta aqui. Não, eles começam no meio e voltam ao início, depois conseguem descobrir o fim. Eu não, eu tenho que fazer o primeiro passo para descobrir o segundo, porque as coisas não me fazem sentido. Por exemplo, se a professora estiver a falar sobre o segundo passo e ainda não ter falado do primeiro, aquilo não me faz sentido nenhum. Enquanto que as pessoas que têm esta aprendizagem global, se a professora estiver a falar do segundo passo, eles guardam aquela peça em mente e depois quando a professora for ao quarto ou terceiro, eles começam a juntar as peças. Esta aula que eu tive ajudou-me imenso, porque estamos no início do ano e eu acho que isto ajuda qualquer um. Ao vocês saberem que tipo de aluno é que são, terão uma aprendizagem mais adequada e aí terão muita mais facilidade em tirar boas notas e em aprender. E não se tornem tão chatos de estudar e mesmo que vocês estudem muito, depois vão para os testes e tiram aquele 13 que não é nada bom e fiquem, bem, eu tive a estudar tanto e tive esta nota, porquê? E isto é um bocado a resposta. Eu pensava que era muito mais de escrever, porque eu faço mesmo muitos resumos. E afinal não, afinal é por audição e eu não sabia mesmo.
Fiquei mesmo muito espantada ao saber. Mas depois, ao ler a descrição, até pude entender. Estes dois links complementam-se porque se disserem, tu aprendes por audição, eu fiquei assim um bocado à toa quando vi o resultado. Mas ao ler o segundo link, comecei a perceber o porquê. E vou começar a aplicar estas técnicas. Pode ser que seja este ano que vou tirar uma nota decente a matemática. Os links vão estar na descrição. Eu espero que este vídeo tenha sido útil, tal como foi para mim. Fiquei mais tipo props para a minha história de Biologia. Eu decidi fazer este vídeo porque eu saí daquela aula, saber um pouco mais de mim, e acho que a nível escolar vai ser muito útil e eu queria partilhar isto convosco. Espero que tenham gostado, deixem aí o vosso gosto, subscrevam e até breve.